Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós anunciamos, hoje a gente vai trabalhar outro aspecto dentro do Sermão do Monte. E lembremos-nos que nós estamos trabalhando aquilo que nós chamamos de parte ética do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Na verdade, todo sermão acaba sendo uma questão ética, mas estas divisões ou esses estudos que nós estamos fazendo desde os últimos 2 domingos, de maneira muito mais específica, de maneira muito mais detalhada. E é interessante porque, conforme nós observamos, Cristo, ele definiu quem nós somos, e ele fez isso através das bem-aventuranças, as nossas qualidades, as nossas características. Beleza. Depois, Cristo, ele mostrou qual é a função que nós temos neste mundo. Uma vez que nós somos cristãos, nós devemos ter uma função nesse mundo. Qual é a função? Luz do mundo e sal da terra, o sal da terra e luz do mundo. E aí, depois disso, ele começou a abordar as questões éticas, vamos assim dizer, que devem pautar a nossa conduta, que devem pautar a nossa atitude enquanto cristão aqui neste mundo. E a gente já viu, né? Questões relacionadas ao assassinato, né? Baseado no Antigo Testamento, na lei de Deus. A gente já viu questões relacionadas ao adultério, também baseadas na lei de Deus. Então hoje a gente vai dar mais outro aprofundamento. Vamos descer um pouco mais aos detalhes que marcam a nossa ética aqui nesta vida. E conforme nós vimos, conforme nós anunciamos, melhor dizendo, se bem que eu nem sei se eu coloquei hoje no grupo de aviso da igreja, mas a gente tinha feito algumas divulgações lá. A gente vai ver a gente vai considerar o tema Cristo e o divórcio. Cristo e o divórcio. Inclusive, há 15 dias, a gente até tinha aconselhado os irmãos que lessem, que estudassem sobre esse assunto, até porque existem várias posições, para que a gente pudesse já vir com alguma coisa na mente, e na medida que a gente for estudando e que dermos a oportunidade aos irmãos, a gente poder trabalhar de maneira mais específica, debatida, e assim poder trazer um pouco de luz, até porque esse assunto é um tanto quanto polêmico, e aí você vai encontrar, conforme nós dissemos, várias posições. Então vamos tentar aqui pautar algumas, sobretudo aquela que nós achamos mais bíblica, e assim ouvindo também os irmãos, ok? Então eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias em 2 textos. O primeiro deles é o próprio texto das bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 31 e 32. O segundo texto, Mateus 19, versículos 3 até o versículo 12. Aí você pode perguntar, mas pastor, a gente está estudando as bem-aventuranças, por que a gente vai sair delas? A gente não vai sair, a gente vai apenas ampliar, porque tanto em Mateus 5 como também em Mateus 19 a gente encontra a exposição de Cristo acerca do mesmo assunto, só que em Mateus 5 ele está mais resumido, mais condensado, e em Mateus 19 ele está mais estendido. Então vamos ler essas 2 passagens, até porque o nosso estudo vai se basear nessas 2 passagens e em outras. Então, para a gente poder entender melhor, vamos fazer a leitura desses 2 versos. O texto central, Mateus 5, 31 e 32, mas como complemento, Mateus 19, versículos 3 até o versículo de número 12. Então, abram aí, logo na sequência, porque depois da leitura de um, a gente já faz a leitura de outro, ok? Mateus 5, versículo 31 e 32, depois Mateus 19, versículos 3 até o versículo número 12. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor, Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, versículos 3 até o versículo número 12, diz o seguinte: vieram a ele, no caso, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe:
Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém se casar, ou não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Até aqui, até o versículo 12. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, há determinados temas, há determinados assuntos que nós encontramos na Bíblia que eles são extremamente sensíveis. Eles são extremamente sensíveis, porém, eles são indispensáveis de serem estudados, de serem considerados, de serem trabalhados. Conforme nós dissemos, são assuntos que nos atingem muitas vezes em termos emocionais, contudo, eles devem ser tratados, em primeiro lugar, porque nós encontramos tais assuntos na Bíblia; em segundo lugar, por causa da sua relevância; e em terceiro lugar, por causa da realidade que muitas vezes esses temas impõem em relação às nossas vidas. Então, a gente não pode fugir, então a gente não pode mudar essa situação, quer seja por causa da razão bíblica, quer seja por causa da sua importância, quer seja por causa da sua realidade, quer em relação às nossas vidas, quer em relação à vida do nosso próximo, ou até mesmo pessoas bem mais próximas a nós. E aí, quando a gente começa a considerar esses temas mais sensíveis, porém indispensáveis, a gente chega à conclusão que o divórcio é um deles. O divórcio é um deles. E veja, aqui a gente precisa fazer essa afirmação logo inicialmente. A gente vai trabalhar a questão do divórcio especificamente falando, porque muitas vezes quando você trabalha esse tema, via de regra as pessoas tentam juntar com a questão do recasamento. Muito embora sejam dois temas que estejam juntos, o ideal é que a gente possa tratá-los separadamente, a visão que nós devemos ter em relação ao outro. Então, hoje, conforme nós falamos, nós vamos nos deter especificamente falando a questão do divórcio, que, conforme nós sabemos, por mais que nos impacte, por mais que nos entristeça em alguns momentos, a gente não pode negar que o divórcio é algo real na nossa vida. Só em termos estatísticos, e aqui eu trago uma estatística bem antiga, 2017, já se vão 4 anos, mas pelo menos foi aquilo que a gente conseguiu absorver. Foi feito um levantamento e se foi constatado que 1/4 dos casamentos eles chegam ao fim, ou 1/4 dos casamentos eles chegam ao nível do divórcio, ou seja, 25%. A cada casamento, a cada 10 casamentos, pelo menos 2,5 casamentos chegam a essa condição, chega a essa situação. Então, são várias as razões, são vários os motivos que as pessoas alegam para esse tipo de comportamento, quer seja incompatibilidade de gênio, quer seja desestímulo, quer seja adultério, e por aí vai, várias razões, várias explicações em relação a esse fato. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a gente percebe que a Bíblia ela não poderia deixar de tratar desse tema, de tratar desse assunto. Por quê? O casamento, conforme nós já sabemos, iremos estudar na manhã de hoje, o casamento é uma instituição de Deus, regulada pela sua palavra, conduzida pela sua palavra. O divórcio, de certa forma, está atrelado à questão do casamento. Então, se o casamento, como instituição divina, se o casamento, como instituição regulada pela palavra, nós temos esse embasamento, o divórcio também, nós devemos ter alguma coisa tratando desse tema, tratando desse assunto. E aqui nós observamos que o próprio Cristo, ele fala acerca disso, que o próprio Cristo, ele ensina acerca desse aspecto, de maneira específica acerca do divórcio,
conforme nós falamos, de maneira bem resumida, aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 31 até o versículo 32, e de maneira mais expansiva, lá em Mateus capítulo 19, versículos 3 até o versículo número 12. Então, hoje, com a graça de Deus, hoje, com a graça do Senhor, a gente vai tratar sobre o ensinamento de Cristo, partindo do Sermão do Monte, acerca do divórcio. E dentro daquela concepção, dentro daquele entendimento, conforme nós falamos, Cristo aqui, ele está tratando a parte ética do cristão. E ele faz como? Boa parte fundamentando no Antigo Testamento e, sobretudo, dando interpretações corretas do Antigo Testamento que, infelizmente, haviam sido pervertidas pelos rabinos, pelos escribas e fariseus da sua época. Então, depois de falar sobre a questão do homicídio, versículos 21 até o versículo 26, baseado no sexto mandamento, depois de falar sobre o adultério, versículos 27 até o versículo 30, baseado no sétimo mandamento, hoje a gente chega à questão do divórcio. Hoje a gente chega à questão do divórcio. E antes de nós adentrarmos ao assunto propriamente dito, antes de nós discorrermos sobre os pontos que nós temos aqui reservados para estudar esse tema, convém nós fazermos uma observação inicial, que é muito importante, pelo menos nos contextualiza com a situação que Jesus Cristo vivia há 2000 anos, quando ele proferiu os seus ensinamentos acerca do divórcio. E o que é isso? Eram as escolas, que as pessoas gostam de falar, as escolas rabínicas, que tinham visões diferentes em relação ao divórcio, uma mais extremada, outra mais aberta. Por exemplo, a escola do rabino Hiel, ele defendia justamente isso, que o divórcio ele poderia se dar por qualquer razão, o divórcio ele poderia se dar por qualquer motivo. Se porventura uma mulher ela não tivesse os dotes culinários aperfeiçoados, nisto se teria uma razão, nisto se teria um motivo de se proceder com o divórcio. Então, entre os rabinos havia essa compreensão, mas não só essa, mais aberta, não só essa, mais relaxada, havia uma outra mais fechada, aquela que nós chamamos de a escola de Shammai, que também era um rabino, que dizia que o divórcio não deveria ser dado por qualquer motivo, por qualquer razão, somente após o casamento, o marido descobrir coisa indecente em relação à sua esposa. Então, observe que nem nos tempos de Cristo havia uma certa conformidade em relação a esse pensamento quanto à questão do divórcio. Haviam aqueles que eram mais abertos, permitindo divórcio em qualquer situação, até mesmo aquelas mais banais. Existiam aquelas escolas que eram mais fechadas, que não permitiam o divórcio por qualquer motivo, por qualquer razão. Então, é dentro desse contexto, é dentro dessa realidade que Cristo ele vai inserir o seu ensino acerca do divórcio. E a gente vai procurar considerar hoje pela manhã, a gente vai procurar estudar hoje pela manhã o seu pensamento e o seu ensino. Então, basicamente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai dividir o nosso estudo hoje pela manhã em 4 pontos, em 4 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai ver o destaque que Cristo faz acerca da regulamentação do divórcio. O destaque que Cristo faz acerca da regulamentação do divórcio. Em segundo lugar, a gente vai ver a valorização que Cristo dá ao casamento em detrimento ao divórcio. A valorização que Cristo dá ao casamento em detrimento ao divórcio. Em terceiro lugar, a gente vai ver a justificativa que Cristo dá para a realização do divórcio. A justificativa que Cristo dá para a realização do divórcio. E fechando, de maneira bem rápida, de maneira bem prática, a gente vai ver alguns remédios bíblicos, alguns remédios da palavra de Deus contra o divórcio. Então, vamos tentar seguir esses 4 pontos, vamos tentar seguir essas 4 divisões. Eu vou trabalhar a primeira, já a partir de agora, e no final de cada uma delas, a gente para, escuta, ouve os irmãos, debate o que tem que ser debatido, e a gente vai seguindo de acordo com a vontade do Senhor, ok? Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto, Cristo, ele destaca a regulamentação do divórcio. Em primeiro lugar, Cristo, ele destaca a regulamentação do divórcio. Abram aí, por favor, mais uma vez, em Mateus capítulo 5,
versículo 31. E também Mateus, capítulo 19, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 31 e Mateus 19, versículo 7. Cristo destaca a regulamentação do divórcio. Primeiro ponto. Diz o seguinte, Mateus 5, versículo 31. Mateus 5, versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mateus capítulo 19, versículo número 7. Mateus 19, versículo número 7. Diz o seguinte: replicaram-lhe, no caso dos escribas e fariseus, a Jesus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O que é que a gente encontra aqui, meus irmãos? O que é que a gente observa aqui, minhas irmãs, nestes dois versos? A confirmação, e preste atenção nisso, a confirmação que Cristo faz dos ritos que deveriam ser seguidos para a consumação do divórcio. Não esqueça disso, não esqueça disto. Tanto em Mateus 5,31, como também em Mateus 19,7, a gente observa, a gente vê Cristo, ele confirmando o ritual que existia dentro do Antigo Testamento para a consumação do divórcio, sobretudo quando se era lavrada a carta de divórcio para a mulher, no caso a mulher repudiada. É interessante porque quando você entende esse pensamento, quando você entende essa interpretação, fica fácil de você ver que os rabinos, os religiosos, nos tempos de Jesus Cristo, eles fizeram essa confusão. Que confusão? Eles confundiram a regulamentação que Deus havia dado na sua lei, a regulamentação que Deus havia dado na sua palavra, daquilo que deveria ser observado, daquilo que deveria ser seguido em termos de procedimento para que o divórcio fosse confirmado. Eles confundiram isso com a ordem de Deus para se divorciar. Veja que são coisas diferentes, veja que são coisas distintas. Você observa na lei, que a gente vai observar já já, que existia todo um procedimento de atitudes, de posturas que os judeus deveriam observar, segundo aquilo que Deus havia mandado, para que o divórcio ele fosse consumado. Mas não há na lei de Deus a ordem de Deus clara e taxativa nesse sentido. Então, infelizmente, era esta a confusão que se colocava nos tempos de Jesus Cristo. Os rabinos, os escribas, os fariseus, eles queriam encontrar, eles procuravam razões que justificassem o divórcio, e dentro desse afã, dentro dessa disposição, eles chegaram a fazer essa confusão. Aquilo que era regulamentação, eles diziam que era a ordem de Deus para o divórcio, ordem de Deus para a separação, quando na verdade não era. E por que eu falo isso? Por causa justamente da confusão, por causa justamente da perversão que eles fizeram de um dos textos que nós encontramos acerca do divórcio lá no Antigo Testamento. Abra aí, por favor, Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Aqui você vai encontrar a regulamentação do ritual processual, vamos assim dizer, acerca do divórcio, não a ordem de Deus para que as pessoas se divorciassem. Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 até o versículo 4. Deuteronômio 24, versículos de 1 até o versículo de número 24. Então, quando Cristo chega e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, de acordo com o que a gente vê lá em Mateus 5,31, de acordo com aquilo que a gente vê em Mateus 19,7, ele estava se referindo a esse texto. Que texto? Deuteronômio 24, versículos de 1 até o versículo 4, acerca do lavrar-se, do emitir-se a carta de divórcio, que conforme nós falamos, os rabinos haviam pervertido e haviam encontrado nesse texto uma ordem de Deus para o divórcio. Não, aqui é apenas o procedimento que deveria ser seguido caso o divórcio acontecesse dentro daquilo que Deus propunha para o seu povo, o povo de Israel. Então veja, Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 até o versículo número 4. Eu vou ler aqui bem devagarzinho esse texto, porque na medida que a gente for ler, você vai observar que não existe imperativos aqui nesse texto, no sentido do divórcio em si, ou dando essa ordem para as pessoas se divorciarem. Não. Inclusive, esse texto aqui, ele é caracterizado por várias condicionais. Se, apontando para o ritual e não para uma ordem, para o descasamento. Não, jamais. Então veja, Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Diz o seguinte, a partir do versículo 1: se um homem tomar uma mulher
e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, veja, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Então observe, meus irmãos, havia um ritual que deveria ser seguido em caso de divórcio. E é interessante porque quando você vê essa regulamentação que Deus faz aqui em Deuteronômio 24, versículos de 1 até o versículo 4, você vê que essas regulamentações serviam para pelo menos duas coisas. A primeira delas, para proteger as mulheres de serem abusadas pelos seus ex-maridos, vamos assim dizer. Tanto é que, uma vez que ele se divorciasse das suas mulheres, ou da sua mulher, ela não poderia retornar para os relacionamentos anteriores, quer seja o primeiro, quer seja os casamentos seguintes. E assim, Deus estava protegendo. E assim, Deus estava guardando as mulheres de serem usadas como objetos nas mãos dos seus antigos maridos. Olha só a coisa interessante. O cuidado que Deus tinha desde o Antigo Testamento em relação à mulher. E por isso, ele determina esse ritual. E aí, através desse ritual, havia essa proibição da mulher voltar para os seus maridos anteriores, porque talvez eles podiam se achar no direito de terem as suas esposas de volta, de as terem como objeto, e Deus disse não. Então foi o primeiro propósito quanto a essa regulamentação acerca do divórcio. O segundo propósito, preservar o povo de Deus do pecado. Por quê? Uma vez que houvesse o divórcio, e conforme nós falamos, a mulher não voltava mais para o seu primeiro marido ou para os maridos anteriores. E aí, de certa forma, ia inibir, ia proibir que houvesse o retorno a relacionamentos anteriores. Aí ficaria uma coisa muito bagunçada, fica uma coisa sem ordem. Então, ao fazer isso, e a palavra de Deus é clara, sobretudo aqui na segunda parte do versículo 4, Deus estava prevendo justamente isso, a pureza sexual do seu povo, e não a perversão sexual, de casar, dar-se em casamento, voltar para os seus relacionamentos anteriores, se separar de novo e assim ficar dentro desse processo pecaminoso e nocivo. Então, essa regulamentação, ela serve pelo menos para esses dois objetivos, ela serve pelo menos para essas duas finalidades: preservar as mulheres de serem abusadas pelos seus esposos anteriores, bem como produzir ou proibir impureza sexual no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Então, quando Cristo, ele cita, lá no versículo 31, essa regulamentação, ele não está desfazendo essa regulamentação do divórcio, conforme nós temos no Antigo Testamento. Nem tampouco Cristo estava estimulando, a partir dessa recomendação, ou dessa regulamentação, que o povo se divorciasse. Não, jamais. Conforme nós falamos, os rabinos, os religiosos, nos tempos de Jesus Cristo, é que estavam preocupados em arranjar, entre aspas, determinadas brechas para que justificasse o divórcio. Cristo disse não. E aí ele evoca essa regulamentação que apenas definia o rito que devia ser seguido na questão do divórcio e não uma ordem para que as pessoas se divorciassem. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque quando você aprende essa verdade, quando você aprende esse princípio aqui, você tira uma aplicação para você mesmo. Na verdade, nós tiramos uma aplicação para nós mesmos, enquanto povo de Deus, enquanto crentes aqui na terra. E qual é a aplicação? Qual é a lição? Simples, que nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, cada vez mais preservar a instituição do casamento das tentativas humanas, veja, das tentativas humanas
de perverter o casamento para atender às suas próprias necessidades ou às suas próprias satisfações. Como cristãos, nós temos essa responsabilidade. Como cristãos, nós temos esse compromisso de preservar, de defender os princípios relacionados ao casamento, a instituição divina do casamento, dessas tentativas que continuamente os homens fazem, os pecadores fazem, de ver brechas para desmerecer a instituição familiar e assim proceder com o divórcio. E nos nossos dias, meus irmãos, está muito aberto. Nos nossos dias, minhas irmãs, isso já está muito declarado. Na verdade, até em termos jurídicos, nós temos essa abertura. A Constituição do nosso país, de uns anos para cá, ela permite o que antes não permitia, que é justamente a questão do divórcio. Então, legalmente falando, em termos humanos, a gente tem essa possibilidade. Porém, biblicamente falando, não é assim. E aqui é onde se encontra o nosso desafio. Aqui é onde se encontra o nosso compromisso de irmos de encontro a esse pensamento, de irmos de encontro a essa ordem que quer perverter a instituição familiar, que quer procurar razões, muitas delas não plausíveis, não bíblicas, de quê? De justificar o divórcio. Não, a gente não pode agir dessa forma, muito pelo contrário, a gente tem que defender a instituição do casamento, tem que preservar a instituição do casamento de todas as investidas, de todas as tentativas, quer seja do mundo, quer seja do diabo, de deturpar aquilo que Deus criou para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui nessa passagem? Em primeiro lugar, o que é que a gente observa aqui de Cristo? Ele declara a regulamentação que existia no Antigo Testamento em relação ao divórcio. Os cuidados que os israelitas deveriam ter para que eles pudessem lavrar a carta de divórcio. Ele não estava referendando o divórcio, nem tampouco ele estava confirmando a deturpação do ensino dos rabinos que Deus ordenava o divórcio. Não, muito pelo contrário. E ao fazer esse resgate da regulamentação do divórcio no Antigo Testamento, Cristo estava mostrando isso, a proteção de Deus em relação às mulheres e a preservação de Deus quanto à pureza sexual do seu povo, através justamente dessas regulações. Ok? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a gente queria definir esse ponto, a gente queria iniciar através dessa primeira divisão, ou seja, que Cristo aqui ele destaca a regulamentação do divórcio no Antigo Testamento. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui do que a gente considerou, do que a gente trabalhou? Sim ou não? Tudo entendido? Sim? Beleza, então vamos lá, ó. Em segundo lugar, Cristo ele valoriza o casamento em detrimento do divórcio. Cristo ele valoriza o casamento em detrimento do divórcio. Vejam aí, Mateus 19. Foi por isso que eu disse que a gente vai trabalhar esses dois textos. Mateus 19, versículos 4 até o versículo 6. Não perca o fio da meada. Ele destaca a regulamentação do divórcio, depois ele valoriza o casamento em detrimento do divórcio. Mateus 19, versículos 4 até o versículo 6. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Então respondeu ele no caso Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Conforme nós falamos no ponto anterior, os rabinos, nos tempos de Cristo, procuravam brechas para servir de justificativa e assim haver o divórcio. E aqui Cristo ele está respondendo especificamente aos fariseus, que haviam feito essa indagação maliciosa em relação a Jesus Cristo. Você vê isso lá no versículo 3, para ver qual era o seu posicionamento, para ver qual era o seu entendimento acerca desse tema e assim embasar ou não os seus desejos de procurar justificativas para poder proceder com o divórcio. Era essa a intenção, meus irmãos.
Era esse o desejo, minhas irmãs, dos escribas e fariseus. Nesse texto aqui, especificamente falando do versículo 19, eles estavam testando, eles estavam experimentando a Jesus Cristo, para ver aquilo que ele ensinaria, para ver aquilo que ele falaria, e se isso se harmonizaria com os desejos que eles tinham, de quê? Procurar brechas para poder justificar o divórcio. E é interessante que Cristo, ele responde aos escribas, Cristo, ele responde aos religiosos da sua época, e dentro da resposta que Cristo dá, o que é que ele faz? Ele referenda ainda mais o casamento, ele referenda ainda mais a instituição divina. E é interessante porque quando você vê assim, esse trecho, quando você vê essa passagem, Cristo, ele faz uso de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Então Cristo, ele fundamenta a sua resposta de valorização ao casamento em detrimento do divórcio, não inventando algo novo, não criando uma novidade, não jamais, mas trazendo à mente aquilo que Deus já havia feito no passado, trazendo à mente aquilo que Deus já havia definido no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. É aquilo que a gente sempre fala, meus irmãos, tudo que a gente quer aprender, ou tudo aquilo que a gente quiser aprender, em termos de princípio, em termos de fundamento, comece logo em Gênesis, comece logo em Gênesis. E até nós já falamos em palestras anteriores aqui, em Gênesis você encontra a fundamentação das principais instituições de Deus para com o homem: o trabalho, o dia do Senhor, a adoração e também o casamento. Essas coisas não são alteradas, e você encontra a sua origem, você encontra a sua Gênesis justamente no livro de Gênesis. E aí, quando você considera esse trecho aqui, do versículo 4 até o versículo 6, você vai ver que Cristo, ele vai reafirmar alguns pontos, algumas verdades, alguns princípios que caracterizam a instituição do casamento. Primeiro deles, Cristo, ele mostra que o casamento, ele é uma instituição divina. Cristo, ele mostra que o casamento, ele é uma instituição divina. Veja aí, versículo 4, Mateus capítulo 19, versículo 4. A palavra de Deus diz: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, quem foi que criou o casamento? Deus. Quando? Desde o princípio. Hoje, o que o Estado faz, através das suas leis, é apenas formalizar algo que Deus já havia criado: o casamento. O casamento é uma criação divina, o casamento é uma criação de Deus. Parece ser uma verdade bem básica, parece ser uma verdade bem fácil, e de fato ela é. Porém, meus irmãos, porém, minhas irmãs, jamais nós devemos esquecer, sobretudo, acontecido nos tempos de Cristo, sobretudo, acontece nos dias de hoje, por causa desses subterfúgios que as pessoas às vezes querem criar, para desmerecer, para desfazer a instituição do casamento. Não. Se a gente conseguir isso, a gente está desfazendo o próprio Deus. Se a gente conseguir isso, a gente está desmerecendo o próprio Deus. Quem foi que criou o casamento? Então, dentro da argumentação de Cristo, dentro dessa valorização da instituição familiar, a primeira coisa que ele fala, a primeira verdade que ele destaca é que o casamento não é invenção humana, o casamento não é invenção de governo, o casamento é uma invenção e instituição divina do próprio Deus, do próprio Senhor. O primeiro aspecto. O segundo, conforme o ensino de Cristo. O casamento, ele é essencialmente heterossexual. O casamento, ele é essencialmente heterossexual. Veja aí o versículo 5. Olha só. E disse, a gente pega já no final do versículo 4 e também no versículo 5. Olha só. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem a seu pai e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui você vê, meus irmãos, de maneira muito clara, aqui você vê, minhas irmãs, de maneira muito definida, o casamento ele deve ser feito entre homem e mulher. Ixá, pegando aqui o original hebraico. Então, casamento de pessoas do mesmo gênero é uma perversão àquilo que Deus determinou. É uma perversão àquilo que Deus ordenou. Pode existir lei humana, pode existir convenção da sociedade, pode existir o consentimento das pessoas, não quero saber. O fato é que casamento homossexual é uma perversão daquilo que Deus determinou. E ponto.
E ponto. Aqui a gente deve ser dogmático. Às vezes a gente fica tentando discutir e fica tentando debater, às vezes não tem necessidade. Isso é algo fundamentado na palavra, assim como 2 e 2 são 4. Então não tem o que se discutir, não tem o que se falar. De acordo com a sua instituição, o casamento ele é essencialmente heterossexual, de um homem com uma mulher, de diferentes que se unem para formar um só, e não de iguais que se juntam para formar um só. Não, não, não. Isso é um valor que Deus aprecia e que a gente precisa valorizar. Mas não só isso. Em terceiro lugar, conforme o ensino de Cristo, o casamento ele é monogâmico. O casamento ele é monogâmico. Ou seja, você casa apenas com uma pessoa, um homem com a sua mulher, a mulher com o seu esposo. Não existe aquilo que as pessoas gostam de chamar de terceirização conjugal, de você aglutinar outras pessoas dentro do relacionamento conjugal. Não, não, não. Eu até estava até desatualizado, estava conversando com uma determinada pessoa, não sei quem foi, eu sei só do fato. Parece que hoje tem até uma moda nesse sentido, né? De você juntar terceiros dentro da relação. Existe até um nome aí que eu até esqueci, o negócio é tão pervertido que eu nem atentei muito. Então, isso é uma perversão. Isso é uma perversão daquilo que Deus já terminou. O casamento ele deve ser monogâmico. Veja o que nós temos aí no versículo 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está vendo aí? Um homem com a sua mulher, uma mulher com o seu esposo. Então, não existe, de acordo com a determinação divina, não existe, de acordo com o mandato divino, conforme nós acabamos de falar, aquilo que eu chamo de terceirização conjugal. Não, não, não. Existe essa exclusividade. Mas não só monogâmico. O casamento, ele é vinculativo. Versículo 5, a gente mostra isso. E se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, através do casamento, meus irmãos, através do casamento, minhas irmãs, existe um vínculo que passa a existir. É um vínculo físico, é um vínculo emocional, por não dizer é um vínculo espiritual. Tudo isto está envolto na questão do casamento. Não só é um ato de você se juntar fisicamente com uma pessoa, não. Está envolvida a questão emocional, o seu sentimento. Quando você é salvo, está envolvida a questão espiritual. Então o casamento se torna essa instituição vinculativa. Ela junta dentro dessas bases: física, emocional e espiritual. Então isso passa a existir essa fusão, essa fusão. E por fim, conforme Cristo aqui nos ensina, o casamento ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode se acabar. É aquilo que a gente fala nas celebrações de casamento, até que a morte os separe. Por quê? Porque foi essa a determinação de Deus, foi essa a determinação do Senhor. Veja aí, versículo 6, Mateus capítulo 19, versículo 6. Veja o que diz aqui a palavra. Olhem só: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. O aspecto vinculativo que a gente falou agora há pouco. E aí segue: portanto, veja, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É indissolúvel. É indissolúvel. É interessante porque essa questão do casamento ser indissolúvel, né, dele marcar essa fusão entre uma mulher física, espiritual e emocional, ela não pode deixar de existir sem que haja prejuízo das partes. Não pode. Na medida que você funde dois num só, se você separar, vai existir alguma dificuldade. Se você separar, vai existir algum prejuízo. Faça isso com uma peça, por exemplo. Você fundir e depois arranca, fica lá a parte quebrada, fica lá a ranhura. Então assim também acontece em relação ao casamento. Por quê? Ele é indissolúvel, ele não pode acabar, ele não pode se dissolver, ele não pode se extinguir. É interessante, meus irmãos, que Deus ele preza tanto por essa questão do casamento ser indissolúvel, que mesmo em questão de casais descrentes, quando um deles passa a se converter ou é convertido por Deus, mesmo nesse caso, o casamento não pode se quebrar, se houver consentimento entre as partes. Então veja que nessa questão espiritual altera algo que foi feito antes da pessoa conhecer a verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz acerca disso. Abram aí,
1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Eu até achei bom a gente estar todo mundo junto aqui, porque isso serve para todos nós. Serve para o adolescente, o jovem que vai se casar. Serve para nós adultos que já somos casados. Serve para nós mais amadurecidos, para aconselharmos outras pessoas. Pense num tema que serve para todos nós. Abram aí. 1 Coríntios capítulo 7. Versículos 10 até o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 até o versículo 16. Veja, Deus preza tanto por a instituição, repito, que mesmo no caso de pessoas que se convertem depois de terem sido casadas e haver essa incompatibilidade espiritual, mesmo assim Deus institui que o casamento dele deve ser preservado. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o versículo de número 16. Veja o que Paulo fala aqui, veja o que Paulo ensina aqui. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe ou não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, se este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser se apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Está vendo aqui, meus irmãos? A recomendação apostólica, em caso de consentimento, mesmo que haja o casamento misto, por uma situação de conversão superior, conversão posterior, o casamento ele deve ser mantido. O casamento ele deve ser mantido. Mais adiante, 1 de Pedro capítulo 3. Mais adiante, 1 de Pedro capítulo 3. Recomendação de Pedro às mulheres crentes, cujos maridos eram crentes ou descrentes. Olha só que coisa interessante. Veja o que ele diz aqui, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui você aprofunda muito mais ainda a questão. Que a mulher deve permanecer unida a seu marido, uma vez que haja consentimento, e mais, ela deve ser submissa ao seu marido no Senhor, mesmo que ele seja descrente, mesmo que ele não seja salvo, no Senhor, naquilo que Deus recomenda, naquilo que Deus determina. Então veja, ó, cinco aspectos que Cristo ele define quanto à questão do casamento. O casamento ele é uma instituição divina, o casamento ele é essencialmente heterossexual, o casamento ele é monogâmico, o casamento ele é vinculativo, o casamento ele é indissolúvel. Então, longe de querer agradar os escribas, longe de querer agradar os fariseus, que procuravam subterfúgios para a consumação do divórcio, Cristo ele reafirma o casamento. E repito, fazendo uso do Antigo Testamento. Então, como cristãos, meus irmãos, como cristãos, minhas irmãs, o que é que cabe a nós diante disso? O que é que cabe a nós diante dessas informações? Defender o casamento como instituição divina, dentro das características, dentro das prerrogativas, dentro daquilo que Deus nos ensina, e não nos calarmos, por mais que as pessoas queiram mudar a forma em relação aos casamentos, por mais que as pessoas queiram destruir a instituição do casamento, cabe a nós, povo de Deus, cabe a nós, povo crente, fazer a defesa, custe o que custar, custe o que custar. Se necessário for desobedecer a determinações humanas, que o seja. Se necessário for desobedecer a leis civis, que o seja. Aqui é aquilo que a gente chama de desobediência civil, quando a lei civil ela entra em choque com a palavra de Deus, e pegando aquilo que os apóstolos falaram, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E a gente percebe, a cada dia que se passa, isso está ficando mais sério. A cada dia que se passa, isso está ficando mais grave. E eu não sei o que é que está acontecendo ultimamente, que voltou
tudo aqui de novo que nós vimos há 2, 3, 4 anos em relação a essa defesa tão ferrenha da igualdade, da identidade de gênero. É propaganda, é coisa relacionada a esporte, novela que a gente já sabia, isso aí não é novidade nenhuma. Filmes, séries, parece que é uma coisa que está sendo, uma lavagem cerebral. Tum, 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 tum. É claro que isso não acontece aleatoriamente, né? Por trás está o capeta, o diabo, entendeu? Que procura fazer isso. E a gente precisa se aperceber desse fato. Não nos dobrarmos, muito pelo contrário, defendermos, custe o que custar. Vai ser preso, que seja. Vai receber processo, que receba. Mas a gente tem que fazer, como eu gosto de falar, o papel do chato, de fazer e de falar a verdade. Então, cabe a nós fazer isso. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, o que é que a gente viu aqui em segundo lugar? Cristo, ele valoriza o casamento em detrimento ao divórcio. Cristo, ele valoriza o casamento em detrimento ao divórcio. Foi que a gente começou a trabalhar o tema Cristo e o divórcio, dentro daquele contexto no qual Cristo vivia, das escolas rabínicas, uma mais permissiva, outra mais fechada, quanto à questão das possibilidades ou das razões de se dar o divórcio. Então Cristo vai, ele entra com o seu ensino. E dentro do seu ensino, o que é que ele faz? Em primeiro lugar, conforme nós vimos no primeiro ponto, ele destaca a regulamentação do divórcio, não a ordem para o divórcio. E de certa forma aquela regulamentação se via para proteger a mulher, se via para proteger a nação da impureza sexual. Em segundo lugar, dentro da resposta capciosa que os fariseus fizeram a ele, o que é que Cristo faz? Ele valoriza o casamento em detrimento do divórcio, mostrando o casamento como uma instituição divina, mostrando o casamento como essencialmente heterossexual, mostrando o casamento como monogâmico, mostrando o casamento como vinculativo, mostrando o casamento como indissolúvel. Então, o que é que fica, meus irmãos, para a gente ver na próxima semana, se Deus assim permitir, quando é que o divórcio é justificado, e assim entrar nesses detalhes. E mais, quais são algumas orientações que a Bíblia nos dá para que a gente possa evitar o divórcio em relação à nossa vida, uma vez que nós somos casados. Então, é o nosso roteiro de estudo para o próximo domingo, se Deus assim permitir. Mas fiquemos, em termos de lição final, fiquemos com essa obrigação. Nós vivemos num mundo deturpado, onde os valores divinos estão sendo deturpados, principalmente aqueles que dizem respeito ao casamento, porque o diabo sabe. Quando ele destruir a família, ele mantém o controle, ele tem o controle de toda a sociedade, inclusive da igreja. E eu acho muito interessante, na nossa Constituição, quando ela define a família como célula mãe, célula máter da sociedade. Infelizmente o Supremo fez perversões aí e colocou como definição de família até mesmo a família homossexual. Infelizmente, mas não era a razão e não era a motivação dos constituintes em 88. Infelizmente o tempo passou e aí o negócio se perverteu. Então, o diabo sabe que a família, ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja. Se ele destrói a família, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade. Então, como cristãos, o que é que a gente deve fazer? Defendamos os valores bíblicos da família, não os humanos, não aqueles que são desenvolvidos pelo mundo, mas aqueles que estão regulados pela verdade absoluta de Deus, independente do tempo, independente do local, independente das circunstâncias ou as pessoas. Ok, meus irmãos? E paguemos o preço, e a gente vai pagar um preço caro por defender essas coisas, mas caro mesmo, mas vale a pena, porque acredito que esteja dentro daqueles fatos que vão gerar uma grande perseguição contra o Evangelho, que a gente já está vendo isso aí. Antes era uma ameaça, agora é uma realidade, quer aceitemos ou não. Então que Deus nos abençoe, que Deus ele nos guarde, que Deus ele nos auxilie, proteja as nossas famílias das investidas do diabo, proteja os nossos filhos, aqueles que já são casados, aqueles que irão se casar, para que a gente possa perpetuar a prática desses princípios familiares que a gente encontra da palavra do Senhor, porque é assim também que a gente desempenha a nossa função de sal nesse mundo podre de pecado no qual nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.